Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego Veras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este vídeo faz parte de uma playlist de pré-cálculo, onde a gente traz todo o assunto de matemática básica necessário para você acompanhar um curso de cálculo diferencial integral, tá? Então dê uma olhadinha nas playlists do canal, essa playlist está lá, inclusive eu já deixo o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então veja. Este não é o primeiro vídeo da playlist, muito bem. Se você está chegando agora, dê uma olhadinha lá. Nós estamos em funções. E este vídeo é sobre função composta e função inversa. Gente, isso aqui é muito importante, muito, porque lá na frente vocês vão aprender uma coisa chamada regra da cadeia, que é uma regra para calcular derivadas de funções compostas. Então isso aqui vai ficar muito importante, tá? E também muito importante saber sobre função inversa, porque vocês vão estudar exponenciais, logaritmos, tem o teorema da derivada da função inversa. Então, tipo, esse vídeo é crucial para vocês, tá? O vídeo anterior, sobre funções, a gente trouxe os principais fundamentos sobre funções, funções pares, funções ímpares, transformações de funções. Dê uma olhadinha também e vamos lá, tá? Então, nesse vídeo nós vamos falar bastante sobre função composta e também sobre função inversa, tá? São dois assuntos que estão em sequência e eles têm uma conexão muito interessante. O finalzinho da parte de função inversa vai puxar um pouquinho de função composta, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso curso, bons estudos, vamos lá. E aqui, pessoal, vamos ver o assunto de função composta, tá? Essencialmente, isso daqui é uma combinação de funções, tá? Então, popularmente falando aqui, isso aqui é uma combinação de funções. Tá? Fica uma forma intuitiva de compreender, tá? É o seguinte, você tem uma função que te leva uma variável de um conjunto S para um conjunto T, e aí você tem outra função que te leva de um conjunto T para um conjunto U. Aí você quer saber qual é a função que te leva do primeiro conjunto S até lá para o outro conjunto U direto, tá? Sem ter que fazer essa parada, tá? Vou fazer uma ilustração aqui. Suponha que você tenha um conjunto S aqui, tá? Então eu tenho aqui este conjunto S, eu tenho um outro conjunto T, e aí eu tenho um outro conjunto aqui, U, tá? Isso aqui é uma representação bem interessante. Então, aqui você tem os elementos, vou colocar aqui S1, S2, S3, por exemplo. E aqui você tem T1, T2, T3, U1, U2 e U3, tá? E aí, beleza. Você tem aqui uma função f. A sua função f, ela leva de S em T, tá bom? Então, você tem uma função f que vai te fazer essa correspondência aqui, tá? Então, esse aqui você tem que T, deixa eu subir mais aqui, ele é uma função de S, tá bom? Beleza. E aí você tem uma outra que é uma função G aqui. Isso, só apagar isso, desculpa. Uma função G. A função G, ela leva do conjunto T para o conjunto U, tá? Então, eu tenho minha função G, leva daqui para cá e daqui para cá. Tá certo? Então, você tem que a variável U é uma função G de T, tá? Qual é o objetivo da sua função composta? Fazer a composição de funções. É sair do conjunto S e ir até o conjunto U, sem ter que passar pelo T. Então, você não vem daqui para cá e daqui para cá. Então, você vai de S direto lá para o U, tá? Então, aí essa é a nossa composição de funções. Então, você vai ter agora uma função que vai pegar esse S e levar direto lá para o U.
pega esse S2 e vai levar direto lá para o U2. Esse S3 levar direto para o U3. Acho que dá para entender o desenho, né? Imagina que você está olhando isso aqui de cima, tá? Ele está passando aqui por cima, ó. Imagina que você está olhando uma visão superior aqui, tá? Aí a gente simboliza da seguinte forma. Aí essa aqui eu vou chamar de H, tá? Então essa função agora laranja, que é a função composta, H. Aí quando a gente chama que é a função composta, vamos fazer assim. Você vai, é a F com a G. Então você vai daqui para cá é F, daqui para cá é G. Para ser direto, a gente faz assim, ó. F, uma bolinha, G de X, tá? Que é F composto G. O F, uma bolinha de X, tá? E aí esse H, ele leva do conjunto S até o conjunto U. Tá bom? Aí tem uma forma mais interessante de se escrever isso aqui, que eu acho mais intuitivo, que é o seguinte. H de X é F de G de X. Tá? Essa é uma forma bastante intuitiva. Aí aqui é a função composta, uma combinação de funções, como se fosse uma função de outra função, entre aspas, assim, né? Então, por exemplo, se de S para T for, por exemplo, elevar ao quadrado, pegue o seu número, eleve ao quadrado, vai dar isso aqui. Suponha que de T para U seja divida, faz o elemento de 1 sobre o elemento, 1 sobre T. Então, você vem daqui para cá, você eleva ao quadrado, aí para vir daqui para cá, você pega esse resultado e você faz 1 sobre T, por exemplo, né? Ou então, eleva aqui, você pega esse aqui, daqui para cá, eleva ao cubo, e aí daqui para cá, extrai a raiz quadrada. Eleva ao cubo, extrai a raiz quadrada. De T para U. Então, como é que você vem? Daqui, direto para cá, tá? Então, veja, você vai pegar a sua função F, e aonde tem o argumento S, vai ser a função U, no caso, né? Daqui para cá. Então, daqui, ó. H olha, então aqui, desculpa, então como eu mudei a notação, então aqui seria de S, né? Do conjuntinho S, que é o elemento do S aqui, né? E aqui é de forma geral, como a gente escreve. Isso aqui é de maneira geral, tá? Então você pega a H de X, você vai pegar a sua função F, onde tem X, lá na F, você troca pela função G. É muito simples, gente, é bem simples. Então, vou colocar essa definição de função composta e vamos fazer exemplos, vários exemplos aqui, tá bom? E a definição, como eu já até mencionei para vocês, é o seguinte: dadas duas funções, f e g, a função composta f composto g, isso aqui é uma bolinha, tá? F composto g de x é definida por f, onde o argumento da função f agora é a função g. Então, você troca o x, aqui na f de x, você troca o x por g de x, tá? Então, vamos lá. Simples, é só isso. Vamos fazer exemplos. Olha esse daqui. Antes de fazer todo em símbolos, eu vou colocar esses comandos, que uma função exatamente é isso, uma lei de formação. A função é uma regra que te leva o elemento de um conjunto a outro. E qual é essa regra? Essa é a lei de formação, essa regra de formação. Eleve ao quadrado e adicione uma unidade. Esta função eu vou chamar de função g de x. G de x é a função x quadrado mais 1. Porque, veja, g de x eleve ao quadrado, pega esse x, eleva ao quadrado e adicione uma unidade. É esse daqui. O 2, extrai a raiz. Então, f de x, extrai a raiz, é raiz de x, tá? E eu quero agora a função composta. Então, eu quero f composto g. Então eu quero f de g de x, tá? Então, veja, quem é a função f? É a raiz de alguma coisa. Então, vai ser a raiz. Que coisa é essa? G, x quadrado mais 1. Então, ao invés de ser raiz de x, fica raiz de g, x quadrado mais 1.
tá? Esta é a função composta f composto g. Então, você tem f composto g de x, tá? A gente pode fazer o contrário, sabia? Eu posso fazer g composto f. Posso fazer g de f de x. Aí, o que que vai fazer? G é x² mais 1. Você eleva ao quadrado e adiciona uma unidade. Mas quem é f? Eu vou trocar o x por f de x. Então, ele vai ficar f de x ao quadrado mais 1. Tá bom? E aí, o que que acontece? Isso aqui vai ficar... Quem é o f? Raiz de x² mais 1 ao quadrado mais 1. Certo? Cancela aqui a raiz, vai ficar x² mais 1 fica x² mais 2, tá bom? E essa aqui é a, vou fazer aqui em cima, g composto f de x, tá? Então, eu posso fazer f composto g, posso fazer g composto f, eu posso fazer também, sabe o quê? F composta f também, Como é que fica a f composta a própria f? Olha só. Aí, marca esse aqui, marca esse daqui. Eu vou fazer agora esse daqui, ó. Eu quero f composto a própria f. Tá? Isso aqui vai ser f de g de x. F de x, perdão. Tá? F é o quê? Raiz de x. Então, vai ser raiz de f de x. Quem é f de x? Raiz de f de x. Então, é raiz da raiz de x. E aí, propriedadezinha da radiciação vai ficar... Tem vídeo aqui no canal, ó. Tem a playlist aqui, pré-cálculo. Nessa playlist de pré-cálculo tem um vídeo sobre radiciação. Dá uma olhadinha lá, tá? Tem essa propriedade. Então, isso aqui vai ficar... Aqui ainda é 2, aqui também é 2, vai ficar 2 vezes 2. Então, vai ficar raiz quarta de x. Tá bom? E eu disse, eu posso fazer G composto, G composto. Desculpa, eu posso fazer G composto com a própria G, tá? Então, eu posso fazer G composto G de x. Então, isso aqui seria G da própria G de x. Quem é G? x² mais 1. E eu quero G composto com G. Então, é G de x. Então, ao invés de ser x², vai ser g², tá? O que a função g faz? Eleve ao quadrado e adicione uma unidade. Então, g² mais 1. E quanto que é g? x² mais 1. Então, fica x² mais 1 ao quadrado mais 1. Então, ó, g composto com a própria g, quem que vai entrar aqui no x? Ao invés de x, vai ser x ao quadrado mais 1. Tá? E olha que legal como é que fica. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Verdade? Ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, deu o quê? Deu x elevado à quarta, mais 2x² mais 2. Legal, né? Então, pense sempre nessa forma, tá? Fica muito mais simples. F composto G é f de g de x. Então, o argumento da f vai ser a função g. Então, onde tem x, troca pela função g. G composto f vai ser g de f de x. O argumento da função g vai ser a função f. Então, onde tem x na função g, você troca por f de x. E assim, mesma coisa para cá e para cá, tá? Legal, né? Vou fazer um outro exemplo. Agora é um exemplo que tenha 3 funções. Olha só, aqui você tem uma liberdade enorme para fazer várias composições de funções. Essa daqui, ó, nós teremos 3 funções, f, g e h. E aí ele quer o seguinte: encontre f composto g composto h de x. Essa questão aqui é fogo, hein? Então, veja. Encontre f composto g composto h de x. Se f é x sobre x mais 1, g é x elevado a 10, h é x mais 3. Pense sempre assim, ó. O que a função h faz? Pegue o seu elemento e adicione 3, tá? Sempre funciona você pensar assim. O que a função g faz?
pegue seu elemento e eleve a 10. O que a função f faz? Pegue o seu elemento, divida por ele mais 1. Simples, tá? E é o seguinte, quando você fizer uma função composta, você tem que começar aqui sempre de dentro para fora. Então, pensa o seguinte, f composto g composto h, o argumento da g vai ser a função h. Então, aqui dentro desse x, eu vou colocar x mais 3. E aí, isso vai ser g composto f. Aí, quando eu for para cá, o f, em vez de x, vai ser a g composto a f. Ao invés de x, vai ser o x elevado a 10, só que dentro dele vai estar esse aqui, ó. Tá? E aqui também. Então, vamos lá. Primeiro passo. Vamos sempre daqui para cá, ó. Então, eu vou pegar primeiro g composto h. Tá? Isso aqui é g de h de x. O que a função g faz? Eleva a 10ª potência. Então, quem é h? Vai ser h elevado a 10, né? Então, vai ser x mais 3 elevado a 10. Tá? Agora, f composto, g composto h. Você pode pensar que assim, ó. Ó. Tá vendo? Então, você vai ter agora f composto g composto h. Você pode pensar como f de g de h de x. Tá? G de h de x já é esse aqui que a gente obteve. Então, ao invés de x, eu vou colocar aqui no x, x mais 3 elevado a 10. Então, isso aqui vai ficar x mais 3 elevado a 10 sobre x mais 3 elevado a 10 mais 1. Tá? E de novo, desculpa, deixa eu apagar isso aqui que não tem a relação com a aula. Tá? Então, veja que você tem uma grande liberdade para fazer aqui. Várias outras combinações você pode fazer. Brincar bastante aqui à vontade, né? Então, veja, você tem 3 funções e você pode fazer a combinação sempre, ó, nessa ordem, tá? Sempre você vem de dentro para fora, tá bom? Vem sempre aqui de dentro para fora. Então, beleza. Eu quero mostrar para vocês aqui que a composição de funções, ela é associativa, tá? Então, nós temos uma propriedade de associatividade na composição de funções. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist sobre funções, tá bom? E o link dessa playlist está aqui na descrição, dá uma olhadinha nessa playlist, não só nessa como também nas outras, e se você não é inscrito no canal ainda, considere se inscrever e vamos divulgar o conhecimento. Então vamos lá. Olha, gente, aqui eu vou mostrar para vocês que a composição de funções ela é uma operação associativa, tá? Então, nós temos uma propriedade de associatividade para as funções compostas, para a composição de funções. Então, suponha que você tenha 3 funções aqui, f, g e h, por exemplo, né? Então, você tem 3 funções, uma função f, uma função g e uma função h, tá? Então, a gente pode fazer a composição dessas 3. Então, eu posso ter, por exemplo, f composto g composto h, tá? Isso aqui em x, tá? Como é que a gente pode fazer esta operação? A gente pode fazer primeiro a composição de f com g, pegar esse resultado e fazer a composição com a função h. Como a gente pode fazer primeiro a composição de g com h e depois fazer a composição com f, tá? Então, essencialmente, nós temos isso aqui, ó. Agora eu vou colocar só na questão da função, tá? Sem ter que colocar aqui a variável. A associatividade nos diz isso aqui, que eu posso fazer a composição das duas primeiras e depois fazer a composição com h. É a mesma coisa que eu fizer a composição de f com o resultado da composição de g com h, das duas últimas funções, tá? Então, isso aqui é válido. Antes de demonstrar isso aqui é um teorema, tá? Antes de demonstrar isso aqui, eu quero fazer um exemplo, tá? Para a gente poder pegar a manha disso daqui e eu acho mais didático nesse caso. Então, vamos considerar que essas funções f, g e h
sejam, por exemplo, f de x seja x sobre x mais 1, g de x seja x elevado a 10, h de x seja x mais 3, tá? E eu quero aqui analisar a composição f composto g composto h. Tá? Vamos analisar esta composição aqui, tá bom? E eu vou fazer primeiro esse lado aqui, depois eu vou fazer esse aqui e vamos verificar que a igualdade ela é obedecida, tá? Então primeiro vamos fazer f composto g composto h, tá? Vamos fazer primeiro este daqui. Então, primeiro tem que fazer f composto g, tá? F composto g é f de g de x. Então, o argumento da função f vai ser a função g, tá? Então, o f é o que? É x sobre x mais 1, só que o meu x vai ser g, né? Então, aqui vai ficar g sobre g mais 1. E quem é a função g? X elevado a 10. Então, aqui vai ficar x elevado a 10 sobre x elevado a 10 mais 1. Beleza. Aí agora eu vou fazer esse resultado e vou fazer a composição com a função h. Então, veja só. F composto g composto h vai ficar h faz o quê? X mais 3, né? Então, a função f composto g é x elevado a 10 sobre x elevado a 10 mais 1. Só que quem é o argumento dela? O argumento dela aqui é h. Beleza, então vai ficar h elevado a 10 sobre h elevado a 10 mais 1. Quem é h? X mais 3. Então vai ficar x mais 3 elevado a 10 sobre x mais 3 elevado a 10 mais 1. Muito bem, vamos agora fazer esse outro lado da igualdade, né? E vamos ver se ela é satisfeita. Vamos lá. Agora eu quero fazer f composto com o resultado de g composto h. Tá? E aí é o seguinte, primeiro vamos fazer a composição de g com h. Então, g composto h vai ser g de h de x. A função g faz o quê? Pega o argumento e eleva a 10. Então, vai ser g elevado a 10. Ou h elevado a 10, né? Então, aqui vai ficar h elevado a 10. E o que que a sua função h faz? Pega o argumento, soma 3. Então, vai ficar x mais 3, o h. Tá? Então, aqui h é x mais 3. Então, vai ficar x mais 3 elevado a 10. Tá? Agora, vamos fazer a composição f com esse resultado aqui. Com g composto h. Tá? F faz o quê? F faz x sobre x mais 1. Só que quem vai ser o meu x? Meu x é g composto h. O meu x agora é x mais 3 elevado a 10. Então, esse aqui seria assim, ó. G composto h sobre g composto h mais 1. Né? Que ao invés de x é g composto h. Então, vai ficar x mais 3 elevado a 10 sobre x mais 3 elevado a 10 mais 1. Tá? E veja, dá o mesmo resultado. Beleza. Aqui eu fiz um exemplo e mostrei que a igualdade ela prevalece para esse exemplo. Agora vamos demonstrar essa associatividade de maneira geral. E essa dedução é bem curtinha, viu, gente? Bem rapidinho a gente faz. Olha só, eu tenho aqui o lado esquerdo daquela igualdade, tá? Fazer primeiro a composição de f com g e pegar esse resultado e fazer a composição com h, tá? Vamos escrever isso aqui, é o seguinte. Eu tenho essa função aqui, ó, f composto gh. Se a gente for olhar só para isso daqui, ó, separa. Olha só para esse pedacinho aqui. Isso aqui tudinho é uma função, tá? Isso aqui é uma função.
E essa função está sendo feita a composição de H. Então, não é verdade que vai ser H vai ser o argumento dessa função, né? Então, eu vou ter f composto g, só que aqui ao invés de x, quem é o argumento? O argumento vai ser h de x, tá? Igual quando a gente faz assim, né? Quando eu coloco, por exemplo, f composto g de x. Isso aqui é f de g de x, né? Então, esse x aqui é o próprio h, né? O argumento aqui. Beleza. Aí o seguinte, eu tenho aqui f composto g no argumento h, tá? Então, eu vou escrever ele dessa formazinha aqui. Tá? Então, vai ser f de g desse argumento h, né? Que a gente faz f de g de x, o g de x dentro da função, então vai ser f, isso aqui é a mesma coisa que f, aí dentro da função vai ser g, a gente sempre coloca g de x, porque o argumento aqui é x, só que agora o argumento é h, então é g, h de x. Tudo bem, né? Beleza. Só que se a gente olhar aqui dentro do argumento aqui dessa f, isso aqui é uma funçãozinha composta. Isso aqui, na verdade, que é g composto h no argumento x. Não é verdade? Né? Então, eu tenho f, né, de g de h de x. Então, f desta função aqui, então, dentro desse f, vai ficar assim, ó. Isso aqui é f de g composto h de x. Tá bom? E eu posso caminhar mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho, ó. Eu tenho f e dentro do f é outra função. Então, isso aqui é uma função composta. Então, isso aqui é f composto, o quê? O que é que tem dentro, a função dentro do f? G composto h. G composto h de x, né? Então, ficou f composto, porque é f de essa função. Então, é f composto essa função aqui. Ó, então deu certo, né? Chegamos aqui. E eu vou retornar para essa notaçãozinha aqui. Olha só, quando a gente tem, vamos olhar para isso aqui, ó. Eu tenho f composto g no argumento x, tá? Isso aqui é a mesma coisa que f de g de x, tá bom? Então, ó, esse argumentinho aqui tá aqui dentro dessa função g. Então, isso daqui, né, é a mesma coisa que, ó, quem tá dentro do f, em vez de ser g de x, é essa composta aqui. Tá? Então, é f composto a g, ó, f composto a g, f, g dentro da f. Então, f composto esta função, tá? Essa função dentro da f. Então, é a mesma coisa, ó, f composto g composto h. Tá? Só fiz a volta, ó. Você tem f composto, com esse argumento é f, a segunda função aqui dentro. Então, eu tenho f composto, aqui, ó, f composto, essa função de x, f composto, ó, essa função tá aqui dentro, tá bom? Igualzinho a gente faz aqui. Então, pronto, chegamos. Ó, esse aqui, igual a esse. Então, desse lado eu tenho um x, e tenho um x também, então eu posso separar nas funções. Então, chegamos que f composto g composto h é igual a f composto a composição de g com h, tá? Então, é associativa à composição de funções, para quaisquer que sejam essas funções f, g e h. Beleza, né? Então, agora nós vamos ver a função inversa, tá? Primeiro de tudo, a função inversa é você pegar uma função que te leve de volta para o conjunto de partida. Como assim? Vou primeiro fazer um desenho aqui para gente.
Suponha que nós tenhamos um conjunto A, tá? E outro conjunto B, tá? Tem um conjunto A e um conjunto B. E aí nós temos uma função f que leva do conjunto A até o conjunto B, tá? O conjunto de partida ao A, o conjunto de chegada ao B. Então aqui vamos ter elementos A1, A2, A3 e A4, por exemplo, né? E aqui vamos ter elementos B1, B2, B3 e B4 também, tá? Então, se nós temos esta função aqui, ela faz o seguinte, ela leva o elemento daqui para cá. Beleza. Isso aqui é uma função f. Tá? E aí, o que nós queremos? Agora eu quero o contrário. Eu quero uma função que me leve do conjunto B de volta para o conjunto A. Então, é uma operação inversa. Então, a função f vai do A para o B e a função inversa vai do B para o A. Tá? Ou seja, a imagem da função f vai ser agora o domínio da função inversa de f, porque ela vai partir daqui para cá. Então, vou fazer um outro desenho aqui, ó. Então, veja só, vai ficar assim. Vou colocar aqui o mesmo conjunto A, tá? O mesmo conjunto B, e aqui eu vou ter A1, A2, A3 e A4, B1, B2, B3 e B4, tá? E agora a minha função inversa, o símbolo da função inversa tem um superscripto -1. Então, a minha função inversa agora tem um superscripto -1, tá? E ela leva do conjunto B até o conjunto A. Então, ela vem daqui para cá. Beleza? Se eu chamar de x o elemento do conjunto de partida, né? Então, vai ser a f inversa de x, tá? Gente, muito importante, muito importante. Esse superscripto aqui é um símbolo, tá? É um símbolo, não é uma potência, tá? Então, muito cuidado com isso. F inverso de x é diferente de 1 sobre f de x, está bem? Esse símbolo aqui da função inversa é um símbolo, tá? É um símbolo. Você pode, isso aqui é verdade, você quer 1 sobre a função, aí você teria f de x todinho aqui elevado a -1, e isso sim é igual a 1 sobre f de x, tá? Então tenham muito cuidado. Esse superscripto aqui é um símbolo, é o símbolo da função inversa. Então, essencialmente, a função inversa faz o quê? Se a função f leva do conjunto A até o conjunto B, a função inversa vai levar do conjunto B até o conjunto A. Então, a função inversa vai pegar a imagem da função f e levar de volta ao domínio, tá? Então, o conjunto de chegada, o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Então, da função inversa, o conjunto de partida da função inversa é o conjunto de chegada da função f. Então, a imagem, tá, da função f é o domínio dessa função f, tá? Desculpa. A imagem da inversa de f é o domínio da f, tá? E o domínio da f inversa é a imagem da f, tá? Então, há uma troca de domínio e imagem, tá bom? Então, se nós temos aqui, por exemplo, um par ordenado AB, tá? Isso aqui, esse B, ele está sendo y é um f de x, e esse daqui é o nosso x, tá? Na função inversa, a gente troca. Agora é B e A, tá bom? B e A. Então, esse agora é o nosso x, e esse A agora, y, é a inversa de x, tá? Então,
é trocado para o ordenado, o que é a imagem vira domínio, o que é o domínio vira a imagem, o que é x e y, eles acabam sendo trocados, tudo bem? E nós temos uma condição muito importante, que é o seguinte, para que uma função admita inversa, esta função deve ser bijetora, tá? Uma função bijetora, ela é uma função que é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Vou já fazer essa lembrança, tá? Então é importante. Uma função inversa, tá? Para que uma função tenha uma inversa, ela tem que ser bijetora. Vamos lá. Esta é a condição principal. E aí, gente, é o seguinte. Para que uma função f admita inversa, ela deve ser bijetora. Vamos lembrar o que é uma função bijetora. Função bijetora é uma função que é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Injetora, todo elemento da imagem possui um único correspondente no domínio. Tá? Então, você tem uma ligação, né? Uma interconexão 1 para 1. Tá? Não pode haver dois ou mais elementos do conjunto de partida que levem ao mesmo conjunto de chegada, ou seja, dois valores de x diferentes que dão uma mesma imagem. Tá? Vamos entender por quê. Tá? Vamos entender por quê. Primeiro, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Eu vou fazer aqui o conjunto A, tá? E aqui o conjunto B, tá? Vamos supor que a função f, ela não seja bijetora, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, A1, A2, A3 e A4, por exemplo. E aí aqui eu vou ter B1, B2 e B3, tá? Por exemplo. Aí vamos supor que nós temos a função f, ela não é injetora, tá? Se ela não for injetora, pode acontecer isso aqui, ó. Esse A1 vem para o B1, esse A2 dá a mesma imagem, aí esse A3 vai para o B3 e esse A4 vai para o B3, tá? Isso aqui é uma função f sim, tá? Por quê? Porque eu tenho, para um elemento de imagem, ou um elemento x, eu tenho uma imagem, tá? Não pode acontecer um elemento do domínio ter duas imagens diferentes. Isso não pode. Aí não vai ser função. Aí o que acontece? Vamos pensar aqui nesse caso. Se a gente tivesse uma inversa, o que aconteceria? Se nós tivéssemos uma inversa, eu teria que ter uma função que pegasse esse B1 e me levasse a dois resultados, A1 e A2. Então, não seria uma função. Entendeu? Por isso que ela tem que ser, primeiramente, injetora, tá? Porque se ela não for injetora, como é aqui, ó, que não é injetora, tá? O que acontece? Você vai ter um elemento daqui, você vai ter, ó, duas imagens voltando. E aí não caracteriza uma função. Então não tem como você fazer uma inversa para este caso aqui, tá? E ela tem que ser bijetora. Bijetora, a função é injetora, tá? Ou seja, 1 para 1. E tem que ser também sobrejetora. Sobrejetora, a imagem é igual ao contradomínio. Tá? A imagem é igual ao contradomínio. Vou já falar desse aqui. Eu quero só explorar um pouquinho mais essa coisa da função ser injetora. Olha o caso anterior que a gente fez, né? Ó, aqui a função, ela é bijetora, né? Aqui, no caso, ela é injetora porque eu tenho do A1 vai para o B1, do A2 vai para o B2, A3 vai para o B3, A4 vai para o B4. Eu quero voltar, eu vou do B para o A, ó, certinho, 1 para 1. Tudo ok, belezinha. Nesse caso, que a função não é injetora, aí não pode, né? Vamos ver agora um caso onde a função não seja sobrejetora. Vou pegar de novo o meu conjunto A e B, tá aqui A, e está aqui o B. Ó, vou fazer da seguinte forma aqui. Vamos lá que eu tenho um A1, um A2, um A3, tá? E aí vamos supor que agora que esse B vai ser o contradomínio. Então, vamos supor que eu tenho um B1, B2, B3, B4, tá? E agora eu vou ter uma função que não seja sobrejetora. Ou seja, de A1 vai para B1, de A2 vai para B2, de A3 vai para B3.
Qual é o conjunto imagem aqui? O conjunto imagem é B1, B2, B3, tá? Qual é o contradomínio? O contradomínio é B1, B2, B3, B4. Uma função sobrejetora, a imagem é igual ao contradomínio. Então, todo elemento daqui vai pegar todo mundo do conjunto B. Conjunto de imagem, o conjunto imagem é esse aqui, né? Essa é a imagem ou contradomínio. Se a função não for sobrejetora, tudo bem, aqui é uma função, verdade. É uma função porque eu tenho um elemento para cá, me dá apenas uma imagem. Só que o que acontece? Como é que eu vou definir uma função inversa dessa f? Olha aqui o problema. Tem um elemento B4 aqui que não vai ter um correspondente aqui para voltar. Então, beleza. Para o B1, a inversa me levaria para o A1. Para o B2, a inversa me levaria para o A2. E para o B3, a inversa me levaria para o A3. Mas para o B4, essa possível função inversa não me levaria a lugar nenhum. Então, o seu conjunto de domínio tem elemento aqui que não teria imagem. Então, não tem como você fazer uma função inversa a partir dessa função f. Então, para que a função f admita inversa, ela tem que ser bijetora, tem que ser, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Ou seja, para cada, você tem uma correspondência 1 a 1, tá? A1 para B1, A2 iria para B2, A3 para B3, A4 para um possível B4 aqui. E tem que ser sobrejetora. O conjunto imagem tinha que ser igual ao conjunto, o contradomínio. Senão, vai faltar elemento aqui para você voltar. Entendido? Então, para que tenha admita inversa, tem que ser bijetora. Tem que ser desse jeitinho aqui, ó, bem bonitinho. 1 para 1 e preenche todo mundo aqui do conjunto de chegada. O conjunto de chegada tem que ser todinho igual à imagem. Contradomínio igual à imagem. Beleza, né, gente? Tentei ser o mais simples possível, tá? E agora vamos fazer vou trazer alguns exemplos. Vou pegar um exemplo bem interessante, que é a nossa função x². Um bom exemplo aqui pra gente é a função f de x é igual a x², tá? Antes da gente aprender a calcular a inversa, como obter a inversa, eu já vou dizer que ela é bem intuitiva. Função x² é muito intuitivo. Você vai levar alguma coisa ao quadrado? Qual é a operação inversa? É a raiz quadrada. Tranquilíssimo, tá bom? Não tem nenhum problema. Função inversa é raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de x. Olha só. Vamos pegar aqui, de novo, meu conjunto A. Vamos dizer que nosso conjunto seja 1, 2, 3, 4. Tá bem tranquilo. 1, 2, 3, 4. É o meu x. E aí eu vou lá para o conjunto B. E esse meu conjunto B vai ser... Qual vai ser a lei de formação da função? A função eleva o número ao quadrado. Então, esse 1 vai para 1 ao quadrado, 1. 2, 2 ao quadrado, 4. 3, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, a minha função vai levar daqui para cá, ó. Pega o elemento e eleva ao quadrado. Até aqui, tranquilíssimo. Vamos olhar para a nossa inversa. Agora, a inversa vai fazer o caminho inverso. Olha como a palavra é bem coerente, né? Agora, eu vou pegar do conjunto A para o conjunto B. O que vai acontecer? Ó, qual é aqui o domínio? O domínio é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? E qual é a imagem aqui? A imagem vai ser 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. Tá? Aí agora, na função inversa, os papéis são invertidos. O domínio passa a ser a imagem passa a ser o domínio e vice-versa, tá? Então, veja, agora a gente vai trocar aqui. O meu conjunto de chegada não vai ser mais o A. Agora vai ser B. Desculpa, conjunto de partida. E o conjunto de chegada não vai ser mais o B. Vai ser o A.
tá bom? Então, agora vai ser 1, 4, 9, 16, tá? E aí, vamos pegar o quê? A raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. Então, ela vem daqui para cá. Daqui para cá. Pá, pá. Então, essa aqui é a função inversa. Tá? E aí, vamos lá. Qual é o domínio agora? Agora, o meu domínio é a imagem da função f, né? Então, o domínio agora vai ser 1, 4, 9, 16. E a imagem agora? Opa, imagem. Vai ser 1, 2, 3, 4. Tá? Então, veja que a função aqui, x², ela está sendo bijetora, né? Bijetora para esse conjunto aqui, né? Para esses valores aqui. Vem de 1 para 1, ó. Pá, pá, bem certinho. E o conjunto imagem é igual ao contradomínio. O 1, 4, 9, 16 é o conjunto B todinho, tá? Então, admite inversa esta função aqui. Tá bom, né? E aí, agora, gente, vamos aprender como determinar a lei de formação da função inversa, tá? Função inversa é uma função, tá? Se ela é uma função, tem uma lei de formação. Tem uma lei de formação para levar elementos de um conjunto A até outro conjunto B, tá? Para o exemplo que a gente fez aqui, do x², é muito intuitivo, que a inversa da função x² é a função raiz quadrada. Mas vamos ver por quê, né? Vamos chegar neste resultado. Então, eu já vou trazer esse procedimento de como determinar essa lei de formação para a função x². Tá? O jeito que eu vou fazer aqui é para qualquer função, tá? Vocês vão ver ao longo do vídeo, ao longo da nossa aula, para diferentes funções, que esse processo é geral, tá? Primeiro de tudo, você vai troca x por y, tá? E y por x, obviamente. Então, primeiro passo é trocar x por y. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, vamos lá. Eu tenho y igual a x², né? Então, primeiro passo. Y é igual a x². Tá? Então, aqui a gente vai ter... Vou trocar o y, vai virar x. E aqui vai ficar y². Tá? Este é o primeiro passo. Depois disso, você simplesmente isola y. Então, isolar y. Tá? Isolando y, o que a gente vai ter? Y² né, igual a x. Então, você bota a raiz dos dois lados. Então, raiz de y² é igual a raiz de x. Tá? Raiz de y², você tem que módulo de y igual a x. Beleza? E aí, por fim, volte para y e x. Tá? Então, volte de y para x. Tá? E vice-versa. Então, aqui é y, agora vai voltar a ser x. E aqui é o f. Aqui é o x, vai voltar a ser y, né? Então, aqui a gente vai obter módulo de x. Aqui vai ser y. E este y aqui é a função inversa. Tá? Então, nós encontramos que Opa, desculpa, raiz, né? Daqui pra cá, raiz, tá? Desculpa, raiz, né? Esqueci de copiar a raiz daqui pra cá, tá? Então, aqui vai ficar a raiz de y. Então, pronto. A função inversa, f inverso de x, aqui está sendo a raiz de x, tá? Aí, o seguinte... mais ou menos a raiz de x, porque aqui está o módulo, né? Então, quando você tirar a raiz aqui, isso aqui fica mais ou menos. Porém, vamos ter uma seguinte atenção aqui.
a função x quadrada, ela não é biunívoca, tá? Ela não é unívoca, tá? Função x quadrado é aquela parábola. Olha só o que acontece. Como ela não é unívoca, ela só vai admitir inversa nos intervalos onde ela é biunívoca. Vamos olhar para o gráfico da x quadrado. Vamos lá, olha só. Vamos fazer aqui x quadrado, ó. Rapidinho aqui, ó, para a gente entender. X, y, tá? Então, a minha função x quadrado é a parábola aqui, ó. Né? Ela não é unívoca. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, aqui 2 e aqui menos 2, eles vão dar o mesmo valor 4, tá? Então, você tem dois valores de imagem, ou dois domínios indo para uma imagem. Então, você tem aqui, ó, o seguinte, você tem o menos 2 e tem o 2, e ele está te levando para o 4. Né? Então, a função x quadrado em todo o seu domínio não é biunívoca. E aí, então, a função inversa dela só vai existir nos intervalos onde ela é biunívoca. Então, você vai ter uma função inversa para o lado aqui positivo, para x positivo, você tem uma. Para x negativo, você tem outra. Tá bom? Que é, para aqui positivo, vai ser raiz quadrada de x. Para o outro lado, vai ser menos raiz quadrada de x. Tá entendendo? Então, veja só. Para x maior, maior ou igual a zero, né? Aí a gente vai ter a inversa, vai ser raiz de x. Tá? Para x menor do que zero, qual vai ser a inversa? Menos raiz de x. Olha, não tinha dado mais ou menos na nossa continha anterior? Deu mais ou menos, né? Ó. Não à toa. Então, a gente tem para essa aqui, para esse lado, raiz de x. Para esse outro lado, menos raiz de x. E aí, então, fica o ensinamento aqui. Nós devemos ter muita atenção para saber que a inversa só vai existir no intervalo onde a função é biunívoca. Tá? Onde ela é biunívoca. Na verdade, onde ela vai ser unívoca lá, né? E sobrejetora. Então, vou só fazer mais um desenho aqui, ó. Para este primeiro aqui, olha só. A gente vai ter aqui x e y. E aí eu tenho a minha x quadrado positivo aqui. Então, aqui é f de x igual a x quadrado. E a inversa dela aqui vai ser a função raiz quadrada, né? Vai ficar aqui assim, ó. X e y. Vai ficar a função raiz quadrada. Ela vai fazer isso aqui, ó. Igual a raiz de x. Tá? Pense assim, vou já abrir agora um tópico aqui na aula sobre gráfico da função inversa. Vamos estudar o gráfico da função inversa. Mas já imagine que você está fazendo ela está invertendo aqui, ó. Ela estava assim, agora passou assim. Deu uma invertida, né? Fez um flip aqui, né? Usando uma linguagem um pouquinho mais moderna. Vamos olhar agora para o x negativo. Para o x negativo eu vou fazer aqui, tá? Para o x negativo, olha só. Deixa eu dar mais espaço aqui para nós. Para o x negativo, x e y, né? Para quando o x for negativo, a parábola é essa aqui, né? De novo, f de x igual a x quadrado. Porque nesse intervalo ela é unívoca. Tá? Aí, quando for para... ela vai mudar para cá, ó. Ela vai fazer isso aqui. Vai vir para cá, ó. Menos a raiz. F inversa
igual a menos raiz de x. Tá? Você vê que ela deu um giro aqui em torno, ela girou para cá, girou para cá. Então você teria ela assim, né, aqui, ó, ela girou para cá. Da mesma forma que ela estava aqui, ela girou em torno, já vou dar um spoiler aqui, ela gira em torno dessa bissetriz aqui, ó. A reta y igual a x, ela vai girar em torno dessa reta. Que eu vou falar agora do gráfico das funções, tá? Então, ó, fica isso na cabeça. Quando você for falar da inversa de uma função, essa inversa só vai existir no intervalo onde essa função for biunívoca, tá bom? E aí uma dica, normalmente, quando acontecer que a função, para você inverter, você tem que separar o intervalo, normalmente acontece o que aconteceu aqui, né? Você pegou o módulo da função e ficou mais ou menos, ficaram duas soluções aqui, porque você tem que dividir para um intervalo e para outro intervalo, tá bom? Fica isso daí. Vamos só fazer mais um exemplo de como encontrar a inversa de uma matriz. Vou pegar só mais um exemplo aqui. Vou pegar esta função aqui, ó. Exemplo 2. Eu vou pegar f de x é x mais 4 sobre 2x menos 5. Tá? Vamos inverter essa função. Qual é o procedimento? Como é que a gente faz? Vamos trocar primeiro x por y, tá? Então, o que a gente tem? Y é igual a x mais 4 sobre 2x menos 5. Vou trocar x por y aqui, tá? Então, vamos ter o seguinte. X é igual a y mais 4 sobre 2y menos 5. Tudo bem, né? E o que eu faço agora? Vamos isolar o y. Isolaremos o y, então vou passar isso aqui multiplicando. Então, eu vou ter, ó, 2y menos 5, que multiplica x, é igual a y mais 4. Tá? Faz aqui a distributiva. 2xy menos 5x igual a y mais 4. Tá? 2xy aqui. Vou passar tudo que tem y para um lado e o que tem x para o outro. Vou isolar o y, né? Então, eu tenho, ó, 2xy, passa esse aqui para cá, menos y, passa esse 5x para o outro lado, é igual a 4 mais 5x. Tá? Boto o y em evidência, 2x menos 1, desculpa, aqui vai ficar 2x menos 1, y é igual a 5x mais 4. Tá, ó, esse vezes esse está aqui e esse vezes esse está aqui. Agora passa aqui dividindo. Y é igual a 5x mais 4, tá? Sobre 2x menos 1. Tá? Pronto. Invertemos a nossa função, né? Então, agora, a função inversa, tá? Ela é 5x mais 4 sobre 2x menos 1. Beleza? Simples, né? Esse é o procedimento sempre para qualquer que for a função. E aí agora, gente, uma coisa importante que a gente tem que falar no assunto de funções inversas é o gráfico da função inversa. Tem uma relação muito interessante entre o gráfico de uma função, uma dada função f, e o gráfico da sua inversa, tá? Que é o seguinte, o gráfico da função f e da função f inversa, né, da sua inversa, da inversa dessa f, ele é simétrico com relação à reta bissetriz y igual a x. Como assim, professor? Vou escrever aqui e vou fazer um desenho. Então, uma função f e a sua inversa, f menos 1, tem gráficos simétricos com relação à reta y igual a x. Tá? Essa reta y igual a x é a reta bissetriz, que divide o quadrante no ângulo 45 graus. Olha só, vou fazer aqui um desenho. Desenho genérico aqui, tá bom? De gráfico de uma função aqui genérica. Tá aqui x, tá aqui y, tá bom? A reta bissetriz, ela vai estar aqui, ó.
que é a y igual a x. Tá? Essa daqui é y igual a x. Então, se eu tenho uma função f, vamos supor que o gráfico dela seja uma coisa assim. Essa aqui é a função f de x. Ela faz uma coisa mais, um gráfico genérico. A função inversa dela é simétrica com relação a essa reta aqui. Isso aqui é como se fosse um espelho. Então, você pega ela e gira assim, ó. Gira para cá. Pega ela aqui, gira para o outro lado. Então, ela ficaria uma coisa mais ou menos assim. Só um esboço, tá, gente? Aqui é a inversa. Tá? Então, a função f e a inversa, ela tem uma simetria com relação a esta bissetriz aqui, tá? De fato, quando você tem o seu ponto x, AB, x igual a A, y igual a B, quando você vai para você troca B por A, então vai ser o ponto BA. Então, por exemplo, esse aqui seria o ponto AB, AB, aí você trocaria aqui por BA, tá? Você troca o x vira o y e o y vira o x. Aí ele faz a função, dá essa espelhada para cá, tá bom? Você quer exemplos? Vou fazer a parábola que a gente viu. Y igual a x quadrado. Vamos olhar para ela? Que é o mesmo exemplo que a gente fez aqui anteriormente, né? Vamos lá, ó. Exemplo, y igual a x quadrado, né? Então, a nossa função f de x é igual a x quadrado. E a inversa é a raiz de x, né? Aí, ó, lembre, a inversa só vai existir no intervalo onde a função é biunívoca, né? Então, vou separar para x positivo e vou separar para x negativo, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro aqui, pro lado de x positivo, olha só. Aqui é x e aqui é y, né? Já vou fazer aqui a nossa reta y igual a x, tá? E aí, vamos lá. X quadrado, né? Então, é a parábola que tá esse pedaço aqui assim, ó. X quadrado, ela tá bem aqui, bem bonitinha. Isso aqui é f de x igual a x quadrado. E aí, como é que fica a raiz de x? A raiz de x, ela vai fazer uma coisa assim, ó. Vai vir pra cá. Esse encontro aqui é aonde? No ponto 1 e 1. Por quê? 1 ao quadrado é 1, raiz de 1 é 1, né? Então, aqui é 1 e 1. E aí, você percebe que é espelhado. Então, esse aqui, o que você tem aqui acima é igual ao que você tem aqui embaixo espelhado, tá? Então, você tem essa simetria. Vamos ver para o outro lado. Vamos ver para x negativo, né? Então, vou fazer aqui. Mesma coisa, né? Para cá. X, y. Vou traçar de novo a bissetriz aqui. Beleza. Aí, o x quadrado, agora eu tô nesse lado aqui negativo. Tá? Essa aqui é a f. E aí, como é a menos raiz de x? Raiz de x é esse aqui. A outra era menos raiz de x, né? Ela, pum, vem aqui para baixo. Gira para cá, ó. Né? Então, aqui, ó, a gente tinha que f de x é igual a x quadrado. E agora, a nossa inversa é menos raiz de x. Lembra daquele mais ou menos, né, que a gente viu. E aí, pega essa aqui e vai vir pra cá. Então, ela vai fazer isso daqui. Então, ela pega daqui e vai fazer isso aqui. Tá? Que é menos raiz de x. E aí também, tá espelhado. O que tá para esse lado aqui, ó, você espelhou para esse lado aqui. Tá bom? E aí, vamos fazer mais um exemplo. Tá? Então, esse aqui seria exemplo 1. Vou fazer outro exemplo agora. Tá? Agora um exemplo 2.
Vamos lá. Vamos dizer aqui que a nossa função f de x é 3x mais 4. Uma reta, tá? 3x mais 4. Vamos inverter essa função, né? Vamos inverter. Então, a gente tem y é igual a 3x mais 4, né? Vamos trocar x por y. Então, aqui vai ficar x é igual a 3y mais 4. Isola o y. Então, a gente vai ter 3y é igual a x menos 4. Então, y vai ser x menos 4 sobre 3. Então, a nossa inversa aqui vai ser x menos 4 sobre 3. E aí dá para fazer o gráfico dessas retas bem direitinho, tá? Invertemos a função. Vamos olhar para o gráfico. Olha que interessante. Vou fazer ele aqui. x, y. Deixa eu já botar minha reta bissetriz aqui. Y igual a x. Tá bom? Subir mais aqui. E aí, vamos lá. A função f é a reta 3x mais 4. 3x mais 4. Vamos olhar para o gráfico aqui, ó. Quando x for 0, o y é 4. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Então, ela vai passar aqui no 4. Como é reta, vamos fazer gráfico de retas, vamos pegar 2 pontinhos, tá? Onde que ela vai tocar o eixo aqui? Outro ponto que ela passa, sabe qual é? É no ponto menos 2. Quando x for menos 2, vai ficar menos 6, mais 4, menos 2. Então, ela vai passar no ponto menos 2, menos 2, tá? Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, tá? Que é certinho aqui sobre ela aqui, né? Então, essa reta, ela passa aqui, sobe, passa por ali, ó. Então, ela vai fazer essa daqui. Isso aqui é a f. E aí, a função inversa, a mesma coisa. Aqui, quando o x for 0, o y vai ser menos 4 sobre 3. Tá? Então, vai passar mais ou menos por aqui embaixo, né? Pega o 4, divide por 3, vai ficar mais ou menos por aqui. Mas outro ponto que passa aqui, quando o x for 4, ó, 4 menos 4, 0. Então, eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4. Então, ela passa nesse ponto aqui. Verdade? Outro ponto interessante, quando o x for menos 2, olha que legal. Quando o x for menos 2, vai ficar menos 2, menos 4, menos 6, por 3 dá menos 2. Então, ele vai passar por esse mesmo pontinho aqui. Então, ela vem e faz isso daqui, ó. Tá? Retas, você vai fazer gráfico de reta, você pega 2 pontos por 2 pontos, vai passar uma reta. Aqui é o espaço euclidiano, passa uma reta. E aí, olha que legal. Essa reta aqui, ela tem uma simetria, né? Então, o que tá aqui para cima tá espelhado com o que tá aqui para baixo. Então, ó, esse pedaço tá aqui, esse pedaço tá embaixo, ó, esse aqui tá para baixo, aqui tá para cima. Então, tá espelhado. Se você for fazer no computador, no aplicativo, fica bem bonitinho. A gente tá fazendo aqui à mão, né, e tudo, então não fica uma perfeição das galáxias, né? Então, coloca lá, baixa um aplicativo de construção de gráfico para você fazer no seu celular, ou então bota num site da internet, o GeoGebra, Desmos, enfim, qualquer um. Aí você bota os gráficos, 3x mais 4, x menos 4 sobre 3, e y igual a x. Você vai ver que vai ficar bem bonitinho, tá bom? Então, fica entendido isso. O gráfico da função f e da sua inversa estão espelhados com relação à reta y igual a x, a bissetriz desses quadrantes 1 e 3. Beleza, né? Pronto, vamos adiante. Eu quero agora fazer um exemplo com vocês, muito interessante, tá? Que é de algumas funções que são iguais às suas inversas, tá? Ó, primeiro vamos pegar, sabe qual? A função afim. Primeiro, função afim. F de x igual a x, tá? Na função afim. Vamos atrás da inversa.
desta função, né? Beleza, eu tenho y igual a x. O que você faz? Troca x por y. Então, aqui o y vai virar x igual a y, tá? E aí, qual é a sua inversa? Deu certinho, ó. Aí, vamos isolar o y. Você isola o y, y igual a x. Então, inversa é igual a própria x. Então, aqui nesse caso, para essa função aqui, f de x é igual a sua inversa, tá? Aí, olha só que interessante. Lembra da simetria com relação ao eixo x, né? Vamos fazer o gráfico? Olha só que bacana. Vou pegar aqui o gráfico. Ó, tá aqui x, y, e a função y igual a x. Já é a reta onde está o espelho. Já é certinho a reta onde está o espelho. Tá? Que é igual à própria inversa. Né? Interessante, né? Como a função afim já é a própria reta, ó, o que tem de um lado é igual ao que tem do outro, é totalmente simétrico, né? Exemplo legal, né? Outro exemplo, sabe qual é? É a função recíproca, tá? Olha só a função recíproca. Agora, vamos pegar, 1 sobre x. Outro exemplo aqui, ó. 2. F de x é igual a 1 sobre x, tá? Vamos inverter. Y é igual a 1 sobre x. Troca x por y, x é 1 sobre y. Isolo o y, passa esse para cá e o x para baixo. Então, a inversa também é 1 sobre x. Tá? E olha que interessante, como é que é o gráfico dessa função recíproca? É uma hipérbole, né? Olha só, vou pegar aqui o x e o y. X, y, tá? A função 1 sobre x, ela é essa hipérbolezinha aqui, ó. Tá? E pro lado negativo fica aqui assim, ó. Tá? Essa é a função 1 sobre x. E se você for traçar a bissetriz, essa função é simétrica com relação a essa bissetriz. Então, o que tem aqui em cima é igual ao que tem embaixo. É outro caso onde f é igual à sua inversa. Bem interessante, né, esses dois exemplos? Sempre focando aqui na simetria com relação a essa bissetriz aqui. E aí, para fechar, vamos ver algumas propriedades daqui da função inversa, tá? Então, ó, propriedades. Uma propriedade muito interessante é que se você fizer a composição de uma função com a sua inversa, vai dar o próprio argumento x. Como assim, professor? Assim, ó. F, se você fizer a composição de f com a sua inversa, isso aqui vai dar o próprio argumento x, tá? Assim como se você fizer composição da inversa com a f de x, dá o próprio argumentozinho x, tá? Na notação com a bolinha, né? F composto a sua inversa de x é o próprio argumento x. E a inversa de f composta com a função f também dá o argumentozinho x, tá? Quer ver um exemplo? Olha só. Vamos à nossa funçãozinha x quadrado, né? Tá o nosso principal protagonista aqui de exemplos. Ó, se a gente pegar f de x é igual a x quadrado, né? A gente já sabe que a inversa dela é eu vou colocar aqui mais ou menos a raiz de x, tá? Porque eu não estou delimitando o intervalo, se o x é positivo ou negativo. Tá? Por enquanto ainda não. Mas vamos lá, ó. Vamos fazer f composto inversa, né? Então, eu tenho f da inversa. Tá? A função f é o quê? É x quadrado. É alguma coisa ao quadrado, então vai ser inversa ao quadrado, né? Vai ser inversa ao quadrado.
Quem é o meu x? É raiz de x. Beleza, então é raiz de x ao quadrado. É o próprio x. O próprio x. Vamos fazer agora aqui a inversa da f. Tá? Como é que vai ficar? A função é o quê? É raiz quadrada de alguma coisa. É a raiz quadrada de f. Tá? Quem é f? É x quadrado. Ah, é raiz quadrada de x quadrado. Dá o quê? Módulo de x. Tá? Então, se o x for positivo, vai dar o próprio x. Se o x for negativo, né, vai ser o... Tem que trocar o sinal aqui, porque essa aqui é a raiz dele ao quadrado, né? Então, ou seja, dá o próprio argumento. Tá? Então, você fazer a composição da função inversa com a sua própria função, né, vai dar o próprio argumento. E aí a gente pode escrever isso aqui de uma forma mais geral, tá? Ao invés de ser de f de x, você pode pensar assim, ó, a função f composta com a inversa, seja qual for essa função, vai dar a identidade. Tá? Identidade, números reais, o número 1, né? Então, quando você coloca, então pense aqui, ó, f composto inversa, né? Pense assim, vou colocar aqui de x, né? Vai ser igual o elemento identidade, x, tá? O elemento identidade, quando você multiplicar, vai dar o próprio x, por isso que dá o próprio argumento x aqui, ó, e o próprio argumento x. Tá bom? A gente pode pegar mais um, vamos pegar mais um exemplo, mais um. Ó, vamos pegar um segundo exemplo, vamos fazer aquele que a gente já fez aqui, a gente calculou a inversa, ela era assim, ó. F de x é x mais 4 sobre 2x menos 5. Teve essa função, né, que a gente inverteu. Como é que era a inversa? Volta aí no vídeo. Ela era assim, ó. A inversa, ela era 5x mais 4 sobre 2x menos 1. Teve essa daqui, né? Vamos calcular aqui f composta com a inversa, tá? Então, onde tem x, eu coloco a função inversa, tá? Então, vamos lá, vamos ficar aqui. X, então vai ficar 5x mais 4 sobre 2x menos 1 mais 4, tá? Troquei o x pela função. 2, aí vai ser 5x mais 4 sobre 2x menos 1, menos 5. Ih, ficou grande, né? Vamos tirar aqui o MMC, tá? Vamos fazer aqui o MMC. Ó. Embaixo aqui vai ficar 2x menos 1. E aí em cima, 5x mais 4 vezes 2x menos 1. Tá? Só tirei o MMC que estava ali. Aqui é a mesma coisa. Aí esse aqui eu já vou multiplicar aqui, ó. 10x mais 8. Tá? Então, aqui vai ficar 10x mais 8 menos 5, 2x menos 1. E embaixo, 2x menos 1, tá? Pronto, beleza. Então, a gente cancela esse com esse. O que que sobra aqui na nossa fração? Já vou fazer mais aqui embaixo, né? O que que vai sobrar aqui na nossa fração? Em cima vai ficar 5x mais 4 mais 8x menos 4. Né, ó, 5x mais 4 mais 8x menos 4. Embaixo, 10x mais 8 menos 10x mais 5. Tá? Peguei aqui, cadê, ó? 10x mais 8 menos 10x mais 5 aqui, tá? Pronto, ó, esse 4 vai embora com esse 4. Em cima, 8, 15x, né? Ou 8, 13x lá em cima. Lá em cima, 13x. Embaixo, aqui vai ficar 13. Embaixo vai ficar menos... Ó, cancelo 10 com 10, né? Tá? Cancela.
Ficou aqui embaixo 13. 13. Pronto, beleza, beleza, beleza. Cancelo 13 com 13. Resposta é X. Tá bom? Beleza. Ó, vou deixar como exercício para você fazer agora F inversa composto F. Vai dar X também, tá? Deixei como exercício. Você faz assim. Onde tem X, coloca essa função aqui. Aqui e aqui, farra a continha, vai dar X também, tá? Legal, né? Isso, gente, é para qualquer função. Outra propriedade é a inversa da inversa. Como assim, gente? Ó, você vai calcular a inversa da inversa. Tá? Ó, isso aqui não é 1 sobre inversa, não, tá? Inversa da inversa. Tá? Inversa da inversa é a própria função, tá? Isso é muito intuitivo. Você tem a sua função f, inverte a função, invertir, inverte de novo, você volta para a sua função. Intuitivo, né? Tem a função, inverte, obteve outra função. Inverte de novo, você volta para a sua função. Ó, em desenho, você tem o conjunto A e o conjunto B, né? Aí, beleza, você tem a sua função f, vem daqui para cá. Inverte, vou inverter, vem para cá. Essa aqui é a função inversa. Inverte de novo a função inversa. Vou inverter de novo, voltei para cá. É a própria f, a laranjinha igual a azul. Tá? Então, se você inverter de novo a função, você volta para a sua função. Isso é muito intuitivo, né? Exemplo, eu quero exemplo com a função x². Você quer exemplo com a função x², né? Então, vamos lá. Vou pegar f de x igual a x², né? Olha só. Vamos fazer aqui. F de x igual a x². A inversa é raiz de x, né? Já sabe. Vamos fazer x positivo. Vamos fazer x negativo, é tudo a mesma coisa, só que tem o sinal negativo, né? O sinal de menos fora. Então, aqui, eu já sei que a minha inversa é raiz de x. Tá? Pronto. E aí, qual é a inversa da raiz de x? A inversa da raiz de x é a própria x². Duvido, professor? Duvida. Vamos lá. Agora, eu quero inverter essa daqui. Vamos inverter essa daqui. Então, qual é o processo? Y é igual a raiz de x. Troca x por y. X é raiz de y. Como é que eu faço aqui? Vamos isolar o y. Para isolar o y, eleva ao quadrado. X ao quadrado é igual a raiz de y ao quadrado. Então, a gente tem que x ao quadrado igual a y. Então, a inversa da função inversa ficou igual à própria função x². Tá? Ou seja, essa é a função. Inverte minha função x², deu quanto? Deu raiz de x. Inverte de novo. Estou invertendo, x². A própria função, tá? Isso serve para qualquer função, tá? Fica como exercício fazer para este daqui, ó. Para este exemplo aqui. Tá? Então, você pega essa função. Sabe como? É simples. Inverte a vermelhinha. Inverte essa daqui. Você vai voltar para cá. Fica exercício, tá? Inverta essa daqui. Inversa da inversa vai dar essa daqui. Como é que a gente calcula a inversa da função composta? Tá? Deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro o que eu quero fazer. Veja só, nós temos aqui um conjunto. Eu vou dizer que isso aqui é o conjunto A. Eu tenho esse outro conjunto B e eu tenho esse outro conjunto C, tá? Beleza. Aí nós temos uma função f que leva de A até B, tá? E eu tenho uma função g que leva de B até C. Beleza. E aí a gente tem a função composta que leva de A até C diretamente, né? Essa aqui é a função composta f composto g.
tá? Beleza, mas como é que fica a inversa dessa função? Como é que eu venho daqui de C para o A? Como é que eu faço F composto com G inverso? Tá? Como é que a gente faz isso daqui? Tem um teorema que mostra isso daqui, tá? Eu vou provar para vocês aqui. Mas antes, para ser um pouco mais didático, eu vou trazer logo um exemplo, tá? Para a gente fazer um exemplo prático de cálculo e a partir dele a gente faz depois o teorema e vamos prová-lo, tá bom? E eu já vou dizer aqui para vocês como é que é esta inversa. Então, F composto G inversa, ela é assim. Ela é a composição das duas inversas. Então, daqui para cá eu tenho G inverso e daqui para cá voltando eu tenho F inverso, tá? Ela é assim, ó. Ela é G inverso composto com F inverso. Tá bom? Muita atenção que é o contrário, viu? Ó, aqui é FG, ó, GF. Tá? Muito cuidado. É o contrário, tá? Ó, é bem intuitivo, né? Não é intuitivo? Você vem daqui para cá e daqui para cá, F composto G. Aí você quer voltar, é a inversa dessa, composta com a inversa dessa. Assim, é intuitivo, mas a gente vai mostrar isso. Vamos provar isso, tá? Na outra notação, a gente pode pensar isso aqui assim, ó. F composto G inverso seria F de G de X inverso, né? Vai ser igual a G inversa de G e aqui dentro inversa de F. Tá? Tem essa outra notaçãozinha aqui, tá? Beleza. Vamos fazer logo um exemplo. Aí depois vamos trazer o teorema aqui. Vamos lá. Exemplo, vamos dizer que F, esta F é 2x menos 1, e a G, ela é x sobre 2 mais 4. Tá? Vamos pegar para essas duas funções aqui, tá? Então, a F leva do conjunto A até o conjunto B, a G leva do conjunto B até o conjunto C. Vamos passo a passo. Primeiro vamos fazer a inversa de F, tá? Vamos pegar aqui a inversa de F. Como é que a gente pega para poder fazer essa inversa? Vamos lá. Eu tenho y é 2x menos 1. Vamos isolar o x aqui, tá? Então, a gente vai isolando o x aqui. Eu vou ter 2x vai ser y mais 1. X vai ser y mais 1 sobre 2. Beleza. Então, a minha inversa de f, aí você troca aqui por x, né? X mais 1 sobre 2. Beleza. Vamos agora inverter a G. G inversa. Para inverter a G, de novo, mesmo processo. Y é x sobre 2 mais 4, tá? Vamos isolar o x aqui, tá? Então, a gente vai ter x sobre 2 vai ser y menos 4, passa lá multiplicando, x vai ser 2y menos 8, tá? Então, a minha G inversa vai ser 2x menos 8. Beleza. Vamos fazer agora F composto com G, tá? Então, F composto com G, né? Vai ser F de G de X. Então, é F de G de X. Beleza. Quem é a F? F é 2x menos 1. Então, vai ser 2. Quem é o X? G. E a função G é essa daqui. X sobre 2 mais 4. Então, vai ficar aqui x sobre 2 mais 4 menos 1 aqui, né? Beleza. Então, vai ficar... esse 2 vai cortar aqui, vai ficar só x. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Então, é x mais 7.
tá? Então, é x mais 7. Então, a gente vai ter aqui f composto com g é x mais 7. Pronto, beleza. Então, vamos voltar para a nossa formulazinha aqui, ó. Então, f composto com g, a inversa dela, vamos inverter quem? Vamos inverter essa daqui, tá? Essa aqui é fácil de inverter. Então, vamos calcular a inversa de f composto com g. Beleza. Então, vou pegar aqui f composto com g inversa, tá? A função é y é igual a x menos 7, né? Não, x mais 7, desculpa. X mais 7. Então, vamos inverter aqui. X vai ser y menos 7. Então, a gente acha que f composta com g é x menos 7. Tá? E aí, vamos fazer o outro lado da equação. O outro lado da equação aqui, ó, é g inverso composto f inversa. Então, vamos lá. Então, agora eu vou pegar aqui g inverso composto com f inverso. Tá? Vamos lá. Então, vai ser g inverso de f inverso. Tá? G inverso. A g inversa que a gente calculou aqui, quanto que é a g inversa? 2x menos 8. Tá? Então, vai ser 2x menos 8, né? Só que quem é o meu x? O meu x vai ser a f. A f inversa. X mais 1 sobre 2, tá? Então, aqui vai ser x mais 1 sobre 2. Beleza? Então, o que que a gente vai ter? 2x mais 1 sobre 2 menos 8, tá? Beleza. Cancelo 2 com 2, sobrou x mais 1 menos 8, sobrou x menos 7. Ó, deu certinho, né? Então, inversa de g composta com a inversa de f é x menos 7. Igualzinha do que deu aqui. Certinho, a igualdade prevaleceu. Legal, né? Beleza, pois agora eu vou mostrar qual é esse teorema. E aí vamos prová-lo. Pronto, e o teorema diz o seguinte. Sejam f uma função que leva do conjunto A até o conjunto B e g que leva do conjunto B até o conjunto C, duas funções inversíveis, tá? Assim, a composição f composto g também será inversível com essa propriedade. A inversa dela aqui será a composição da inversa de g com f, tá? Que é o cálculo que a gente fez aqui neste exemplo, tá? Então, beleza. Para fazer essa demonstração, eu vou fazer algumas observações aqui. Vamos à prova. Vamos lá, olha só. Primeiro de tudo, note que lá das funções inversas, né, se você tiver a inversa da própria função, né, isso aqui vai dar o seu próprio argumento, tá? Da mesma forma que se você fizer f da inversa, também dá o próprio argumento, tá? De certa forma, isso aqui é uma composição de funções, né? Então, você tem aqui que f inverso composto com f aplicado no x é o próprio x. E aqui, f composto com f inverso aplicado em x também é o próprio x, tá? Um exemplo, vamos fazer aqui, ó. Pega para o nosso exemplo anterior que a gente fez aqui. Vamos fazer para a função f, tá? Vamos fazer aqui para a nossa funçãozinha f. A função f que a gente viu no exemplo era, deixa eu lembrar aqui, 2x menos 1, né?
e a gente encontrou a inversa dela. A inversa da f foi x mais 1 sobre 2. Certo? Então, veja, se eu pegar aqui f inverso com f, vai ser x mais 1 sobre 2, só que o x é 2x menos 1. Então, vai ser 2x menos 1 mais 1 sobre 2. Cancela 1 com 1, 2x sobre 2 cancela, dá x. Beleza. Se eu fizer agora f composto f inverso, vai ser 2x menos 1, então vai ser 2, aí o x é x mais 1 sobre 2 menos 1, né? Então, ó, cancelo 2 com 2, 1 com menos 1 sobre o x, tá? Dá x também. Como exercício, façam para a função g também, só para exercitar. Faz para a função g, também vai dar x e vai dar x, tá? Aí eu vou precisar aqui usar a notação de transformação de função, a notação de operação aqui, tá? Que é a seguinte. Nessa notação, ó, f composto, tô fazendo a inversa primeiro, né? Inversa composto com f, x é igual a x, tá? Então, eu posso pensar assim, que esse f inverso composto com esse f aplicado aqui no x é igual a identidade vezes x. No conjunto dos números reais, é o número 1, tá? Seria o número 1, o conjunto dos números reais. Agora, para um conjunto que seja, esse aqui é o elemento identidade do conjunto. Se for o conjunto dos números reais, que é o que a gente está trabalhando, né, aqui, principalmente foi no nosso exemplo, seria o número 1. Mas vamos colocar de forma geral que é a identidade desse conjunto, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, que esse f inverso composto com f é a identidade, tá? Que quando você aplicar no x, vai dar o próprio x, né? Vai dar o próprio x. E aí, veja só, estamos com 3 conjuntos. Conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E aí, de A para B, eu tenho a função f, tá? E aqui eu tenho o meu elemento xa e o meu elemento xb, tá? Então, se eu fizer isso daqui, eu posso pensar assim, ó, f inverso com f, né? Aplicado no xa, vai ser identidade xa, tá? Então, eu posso pensar aqui que o meu f inverso composto com f vai ser igual à identidade do conjunto A. Tá bom? Vai ser a identidade. Seria o número 1 desse conjunto A. Tá? Seria o número 1 dele aqui. Mas essa identidade pode não ser simplesmente o número 1. Né? Se você for pensar em algum outro conjunto, números complexos, né? O que seja, né? Vamos dizer que a identidade desse número aqui, tá? A identidade desse é o elemento neutro da multiplicação, né? Esse aqui fica o elemento neutro da multiplicação. Esse cara vezes o x vai dar o próprio x. Beleza. Vamos continuar. E aí, ó, daqui para cá, eu tenho a minha função g, tá? E vai ser a mesma coisa, né? G inverso composto com g vai ser a identidade do conjunto B. É de onde ele parte, né? Se ele está vindo daqui do A para o B, é a identidade do conjunto A. Se está vindo do B para o C, é a identidade do conjunto B, tá? Beleza, tá bom. Pronto. Para que isso? Eu fiz isso para a gente ter o seguinte, eu tenho aqui, ó, G inverso, ó, eu quero analisar isso daqui, né? Então, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer a composição desse aqui, tá? Com esse aqui, esquece esse inverso. Vou fazer a composição de G inverso composto F inverso com
F composto G, tá? Que aí olha só que interessante como é que vai ficar. Então, vou fazer a composição desse com esse. Por quê? Eu vou mostrar aqui a composição desse bicho aqui com esse daqui, sem ser inverso, tá? Sem ser inverso. A composição desse aqui com isso daqui vai dar identidade. Então, se ele vai dar identidade, se você faz um produto de duas coisas e esse produto dá 1, significa que um é o inverso do outro, tá? Então, o produto esse aqui composto com esse, vai dar identidade. Então, um é o inverso do outro, tá? Olha só. Então, eu vou fazer aqui G inverso composto com F inverso, tá? Isso aqui vai ficar composto com F composto G, tá? Vamos ver quanto é que dá isso daqui. Olha só. Uma coisa importante, a composição de funções, ela é associativa, tá? Então, se eu fizer a composição desse daqui, fazer a composição desse parênteses todinho com esse, é a mesma coisa que eu fizer isso daqui, ó. G inverso, tá? Composto com F inverso composto com F. Isso aqui tudinho composto com G. Tá bom? É associativo. Então, eu posso fazer esse com esse, que dá isso, depois fazer a composição com esse, depois com esse. Não tem nenhum problema, né? Tem não. Isso daqui dá a identidade do conjunto A, tá? Então, nós temos G inverso composto com a identidade de A, composto com G. Você fazer uma composição de uma função com a identidade, dá a própria função. Vai dar a própria função. Você vai fazer a composição com a identidade da própria função, né? Não tem nada aqui. Então, isso aqui vai dar o próprio G inverso, né? Então, o que que sobra? G inverso composto com G. E isso aqui dá o quê? Dá a identidade do conjunto B. Porque o G vai do B lá para o C, né? Então, olha só o que eu encontrei aqui, que interessante, né? Eu encontrei que, deixa eu fazer de azul. G inverso composto com F inverso, composto com F, composto G, é igual a uma identidade aqui. Então, é o seguinte, se isso daqui, composto com isso, deu identidade, então um é o inverso do outro, tá? Com base em quê? Com base no que a gente viu aqui, ó, né? F composta com a sua inversa, uma função composta com a sua inversa dá o próprio argumento. Então, é a identidade, a operação de você fazer a composição de uma função com a sua inversa dá identidade. Então, um é inverso da outra. Então, se essa função aqui, em composição com essa, deu identidade, então uma é a inversa da outra, tá? Então, eu posso, veja, eu vou multiplicar pela inversa de um lado e do outro aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. G inverso, composto F inverso, composto. Aí eu vou multiplicar aqui. Vou compor aqui com inverso, né? E aí do outro lado vai ficar identidade, né? E aí desse ladinho aqui, F composto G inverso, né? Aí, isso aqui vai dar identidade. Então, você encontra aqui isso daqui, né? Então, a identidade que a gente quer, tá? Aí é o seguinte, você faz a mesma continha, você vai encontrar a volta, tá? Você está dizendo que isso aqui é igual a isso. E aí, deixar como exercício para vocês, tá? Aí você faz F, G, G, F. Faz aí, tá? F, G, G, F.
faz a mesma continha. Quando você fizer, aqui vai ficar FGG, isso aqui vai dar a identidade do conjunto B, aí isso aqui vai ficar a identidade do conjunto A, aí no final vai ficar FGGF, identidade do conjunto A, tá? Então vai dar do mesmo jeito. Então tá aqui como a gente queria chegar. Aí você vai encontrar aqui F, vai ficar FG, e aqui vai ficar trocado, né? GF, tá? Faça o contrário para fazer para você se exercitar, tá? Então a gente encontra que a função inversa da composta é a composição da G com a F, tá? Então, composição de um e volta para outra, tá? Então, beleza, gente. E aí, gente, eu encerro esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê uma navegada nas playlists aqui do canal. Esse vídeo tá na playlist sobre pré-cálculo. Dê uma olhadinha lá. Vai ajudar muito para quem está fazendo o cálculo. Coloque lá no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Classroom, manda para todo mundo. Vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. Então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.